eu vejo é que, e a gente atende várias construtoras, e eu jamais vou falar aqui sobre nomes, mas assim, a gente tem construtoras super organizadas que montam um canteiro de obra que parece uma cidade, com vários containers, ruas, tudo muito organizadinho, o que faz com que a obra, cara, funcione assim, ó, perfeitamente. E tem obra que às vezes a pessoa quer economizar. Sim. E numa gestão dessa, e cara, o tiro sai pela culatra, porque o container é muito barato pro quanto, e a gente faz locação de container, então eu sei quanto que custa, mas é muito barato pro quanto isso ajuda, né? Desde você fazer uma reunião no meio de uma obra, em cima de poeira, que não dá nem para conversar, com barulheira e tudo mais, que você entra num container com ar-condicionado, às vezes um banheirinho, uma mesa de reunião, que você consegue fazer uma reunião tranquila lá. Porque, cara, é isso. E antigamente não tinham essa preocupação, mas por incrível que pareça, ainda, e olha que eu tô falando de obras grandes, tá? A gente trabalha com obra acima de 300, 400 mil reais, só de caixilho. Então é uma obra num VGV muito maior. Que muitas vezes não se preocupa com isso. Obras que até a gente fala, cara, eu vou colocar os meus containers aí, me dá um espaço, porque eu quero organizar isso aqui, porque desse jeito não dá. Sim. Então, cara, é uma tendência mesmo, eu acho que a nível Brasil, de isso cada vez mais crescer. Já não é mais futuro, é presente total, todo mundo usa, mas acho que ainda tem muito mercado para crescer. E aí, cara, a Compass, com a tua entrada, começou a também ir para um lado de projeto, que é o que a gente estava conversando nos bastidores, que é você pegar o container, que é esse know-how que você já tem. Você usa os seus containers próprios mesmo? A gente pega os... Não que nós fabricamos, né? Mas sim, os containers da nossa frota... Vocês continuam pegando esses containers da frota, transformando e mandando. Exatamente. Uma dúvida, cara. Como que funciona, por exemplo, quando você fala de projeto, aí dá um overview, na verdade. Dá um overview. O que é container por projeto? O que seria isso aí pra galera entender? Então, vindo dessa linha que a gente estava falando da locação, né? Então, o container do produto, ele vai ser a mesma origem. Então, você tem o container que ele foi utilizado lá há 10, 15 anos no mercado, fazendo importação, exportação, viajando o mundo. E depois ele foi colocado à venda quando ele chegou no porto de destino. E aí, nesse caso, a gente está falando do Porto de Santos aqui no Brasil. Nós vamos lá, vamos comprar esse container. Quando ele chega na fábrica, né, e até antes, né, da gente comprar, nós fazemos, existe uma classificação, existe do estado de um padrão, exato, do estado que ele está. Enfim, daí nós temos os fornecedores que vão garantir a qualidade do container que nós estamos comprando. E aí, quando ele chega na fábrica, a gente consegue direcionar isso para o estoque de locação ou para o estoque de projetos. Quando a gente fala em locação, a exigência, o grau de exigência, por exemplo, da quantidade de amassados que tem num container, ela é baixíssima. O amassado não faz diferença nenhuma para um container depósito dentro de um canteiro de obra. Total. Quando a gente fala de utilizar um container com uma série de amassados para a fachada de uma casa, certamente o cliente não vai querer isso. Então, é esse cuidado que a gente tem, então, uma série de critérios, né? Na hora da compra, você já até faz uma separação, vocês definem por classe? A gente traz para a fábrica e na fábrica nós vamos fazendo essa segregação. Boa. E aí esse aqui vai para tal segmento, esse aqui pode ir para almoxarifado. Exatamente. Eventualmente eu posso ter o container que atende os dois, né? Então eu tenho um estoque, exemplo de, sei lá, 10 containers de 40 pés que eu posso utilizar tanto para um quanto para outro. E aí vai de novo na questão de otimização de estoque. O que chegar primeiro vai ser o dono desse container. Então, se a gente fechar um pedido de 30 containers de 40 pés para atender um cliente grande e precisar, e esse tá no estoque lá, vai esse container. E aí, se fechar um outro projeto, eu vou ter que buscar mais containers para atender essa nova demanda. Então, basicamente é isso. Então, e aí, a partir do momento que a gente separou esses containers para projeto, nós vamos entender qual que é a necessidade individual daquele projeto. Então, de novo, se é uma casa, ela vai ter uma esquadria. Então, tem uma parte onde eu vou recortar do container. Então, mesmo que ele tenha, às vezes, um amassado, né? Você pode até aproveitar. Não vai ter problema, porque eu vou cortar aquela área e vai virar eu vou instalar lá uma porta de vidro, então não vai me prejudicar em nada. Então, a gente faz todo esse estudo e a estrutura do container, é legal falar sobre isso, que ela é muito robusta, né? Ela aguenta, por exemplo, num container até 32 toneladas, ele estufado com carga, né? Viajando. Então, e nunca aqui numa obra, por exemplo, a gente vai colocar 32 toneladas dentro do container, né? Você vai usar ele, você vai fazer alguns cortes, mas você vai usar ele, por exemplo, como um dormitório, uma sala, enfim. Então, ele vai estar muito mais leve do que isso. Então, o esforço que você faz em cima dele não chega nem a 10 toneladas. Então, assim, é muito tranquilo.
E é uma estrutura muito boa. E ela aguenta muito tempo, né? Então a gente tem containers na frota, vamos lá, voltar para 93, então sim, containers que tem mais de 30 anos de frota, só que quando eles foram comprados, eles já tinham de 10 a 15 anos de mercado. Cara, e tá em uso. E tá em uso. Então, assim, obviamente você tem uma série de preocupações. Então, por exemplo, que nem eu falei, quando ele volta de locação, a questão da pintura. Então, a maior preocupação que você tem no container é a ferrugem, né? Então, ele é uma estrutura de aço cortem, robusta, mas que se você deixar ela em uma área de maresia e não fizer nenhum tratamento, Vai embora. ela vai se deteriorando com o tempo. Então, a gente tem todo esse cuidado de fazer, né, lixar, tratar essas intempéries pelo qual o container passou ali, essas ferrugens que podem estar lastrando, para justamente pintar e ele ter uma sobrevida e estender essa vida útil quanto for necessário. Exato. E, obviamente, que dentro disso existem containers que, se tiverem num grau muito avançado de corrosão, aí sim, aí eles são segregados da operação. Eventualmente ele pode estar com uma porta boa, ou com um frontal, ou o piso do compensado naval ele pode estar em boas condições, a gente tira e ainda assim consegue aproveitar para manutenções, enfim. Então é interessante. E aí é isso. Então, quando a gente trabalha com os containers de projeto, a gente fazendo essa seleção consegue entender a necessidade do cliente e utilizar o container, o devido container para o devido cliente.